Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aos nossos estudos sobre o classicismo e também continuando os nossos estudos sobre os Lusíadas. Nós temos já uma primeira aula sobre os Lusíadas, em que eu apresento a vocês a estrutura, né, a estrutura geral dessa obra. Também comento sobre as relações que este épico tem com outros épicos, em especial a epopeia de Homero, a Ilíada ou a Odisseia, e a epopeia de Virgílio chamada Eneida, certo? Bom, naquela primeira aula nós fizemos apenas uma, como já disse, uma introdução geral, né? Uma apresentação do que seria, grosso modo, os Lusíadas. E agora, a partir dessa aula, nós já iremos estudar, conversar um pouquinho sobre os 4 episódios mais importantes, entenda-se, importantes para o vestibular, né? Mais importantes aí dos Lusíadas, certo? Então nós temos mais 4 aulas. Esta primeira aula, seguindo sempre a maneira com que esses episódios aparecem dentro da própria epopeia. Então, essa primeira aqui, nós falaremos sobre a Inês de Castro, né? O episódio que ficou conhecido como episódio da Inês de Castro. E está lá no canto 3. Eu começo a aula com essa pintura do Bryullov, né? É um russo. Essa pintura se encontra no Museu de Moscou, se não estou enganado. Veja que ele é já do século XIX, porém, essa pintura ela mantém a ideia clássica, né? A ideia clássica. A ideia clássica significa enquanto mímese, né? A pintura ou a arte de modo geral, enquanto mímese da natureza, né? Veja que os elementos estão muito bem contornados, muito bem definidos, e o que nós temos aí é um registro histórico da morte da Inês de Castro. Ah, mas espera aí, como assim registro histórico da morte de Inês de Castro, se Inês de Castro é um episódio dos Lusíadas, né? Essa talvez seja a primeira pergunta que nos incentiva aí a começar a aula. Então, quer dizer, para quem está desavisado, Inês de Castro foi de fato uma mulher real, né? Uma mulher real e que foi cortado o seu pescoço, né? Foi guilhotinada, não, ela foi espadada, né? Sua cabeça foi cortada a partir de uma espada. E essa obra, né, essa pintura especificamente, nós temos quem? Então, a partir de agora, né, a partir desse momento, a gente já começa a fazer os nossos estudos sobre propriamente este episódio. Embora nós precisemos, sem dúvida nenhuma, de um fundamento histórico, porque senão vai ficar muito solto, né? Vai ficar muito solto, não dá para a gente entender com quem, por que, que o Camões está escrevendo isso que ele está escrevendo, e nem a quem que está falando, né? Enfim. Bom, então quem que nós temos aqui, pegar o PowerPoint, quem que nós temos aqui? Aqui, evidentemente, Dona Inês de Castro, com seus filhos. Aqui estão os 3 algozes, né? Ou se vocês quiserem, os 3 que foram responsáveis por matá-la, né? Por matá-la. E aqui, gente, está Dom Afonso. Dom Afonso IV. Dom Afonso IV era o rei à época, né? Era o rei à época.
Aqui dá para a gente olhar o seguinte, né? Entre várias coisas que nos chamam a atenção, dois fatores são muito importantes. O primeiro, olha o olhar, né, de clemência, olha o olhar de desespero que ela, Inês, olha para Dom Afonso IV. E olha o olhar de interjeição, né? Parece um abutre, né? Só abutres, só esperando um sinal, um aceno positivo para que eles possam, enfim, matar a Dona Inês de Castro. E no o último aspecto, né? Então seria o terceiro aspecto. Se você olha para a fisionomia aqui de Dom Afonso, o que nós percebemos? Que ele olha para ela e num olhar meio de hesitação, né? Nossa, o que eu faço agora? Ordeno o assassinato ou não ordeno? Ou então aceito a troca, né? A proposta aí que Inês tem para me dizer, né? Aceito a proposta que Inês me fez. Na verdade, seria essa a colocação. Então veja que só por essa imagem, né, só por essa pintura, nós já temos muitas referências aqui, muitas informações que nos ajudam a entender melhor o que é este episódio da Inês de Castro. Bom, indo propriamente ao poema, né, nós temos aqui a seleção, ou melhor, as estrofes em que se encontram esse episódio. Ela vai lá do canto 3, a estrofe de número 118 até a de número 135. Eu não coloquei aqui todas as estrofes, algumas eu pulei, porque para não ficar também tão enfadonho, né, e não ficar uma análise muito acabando, uma análise que acaba por se tornar prolixa ao invés de útil, né? Então eu acabei pulando algumas estrofes aqui. Bom, antes da gente falar sobre especificamente a obra, vamos conversar um pouquinho sobre a história de Inês de Castro, né? Por que ela é importante a ponto de Camões louvá-la, né? Ou pelo menos lembrá-la dentro da sua maior obra, que é Os Lusíadas. Bom, nós estamos então no reinado de Dom Afonso IV, certo? Isso, de novo, né? O aspecto histórico, por favor. É, Dom Afonso IV teve um filho, né? Se você lembra lá, inclusive o humanismo em Portugal, ele se inicia com o monólogo do vaqueiro, em que o Gil Vicente vai fazer, né? Vai falar, vai dar as boas-vindas a Dom Pedro que é filho de Dom Afonso, certo? Então estamos todos aí nesse período. Bom, Dom Afonso IV ele foi para a batalha que ficou conhecida como Salado, né, a batalha contra os mouros, e junto com o Henrique IV, junto com Dom Afonso IV, foi Afonso IX, rei da Espanha. Então, né, Afonso IV, rei de Portugal, Afonso IX, rei da Espanha. Ambos lutaram juntos na guerra, na batalha, que ficou conhecida como Batalha de Salado, contra os mouros. Essa união, que foi temporária apenas para a derrota dos mouros, essa união entre Portugal e Espanha, ela foi pontual e ela se dissolveu na medida em que a Península Ibérica se saiu vitoriosa. E aí, o Afonso IV ele retorna a Portugal.
E ao retornar para Portugal, ele tem a notícia seguinte: o seu filho, Pedro III, Dom Pedro, né? O seu filho Dom Pedro, ele teve a sua esposa chamada Constanza morta, né? Morreu, dizem que morreu no momento do parto, certo? No momento do parto. Então, ficamos com essa ideia, quer dizer, Dom Afonso IV ele volta para Portugal, recebe a notícia de que a sua nora, no caso, morreu e que seu filho Dom Pedro não gostaria, não deseja, não quer, em hipótese alguma, casar-se novamente, certo? Casar-se novamente. E qual é o motivo? O motivo é que aí que aparece a Inês de Castro. O motivo é que a sua esposa, né, esposa de Dom Pedro, chamada Constanza Manuel, né, Constanza Manuel, ela morreu, enfim, né? Desculpa, me perdi no raciocínio. Ela tinha uma aia, né? Ela tinha uma moça, uma acompanhante, enfim, toda a nobreza tinha, né? As suas damas de confiança, chamada Inês de Castro. E já em vida de Constança, ou Constanza, né, uma nobre fidalga que vinha da Espanha, olha só, vai entendendo o rolê, que vinha da Espanha, ela trouxe junto consigo a Inês de Castro, também, que era uma moça que tinha determinadas posses, então, quer dizer, ela já tinha toda a etiqueta, conhecia toda a etiqueta, o que facilitava muito a sua admissão dentro desse cargo que seria a diaia de uma princesa, no caso, né? Uma princesa que se tornaria, se não morresse, se tornaria, logicamente, rainha. Então, só que o Dom Pedro, ao ver a Inês de Castro, então aquela ideia, né, do amor à primeira vista, Dom Pedro, ao olhar, ao conhecer a Inês de Castro, ele se apaixonou perdidamente. E essa paixão, ela foi recíproca. E tiveram filhos. Então, quer dizer, Dom Pedro, ele teve dois filhos com Inês de Castro, não me lembro a quantidade certa, mas acho que foram isso, né? Dois filhos. Teve dois filhos com Inês de Castro que são filhos bastardos, certo? É, e, claro, né, naquela época, e às vezes até hoje em dia, mas enfim, naquela época, essas relações extraconjugais, elas eram muito, muito comuns, né? Muito comuns, e de ambas as partes. Não vai imaginar que seja apenas, né, do homem. Não, não. A mulher também, ela tinha esse comportamento, né? Esse comportamento. Então, o que acontece? Quando o rei Dom Afonso IV ele vê a sua nora oficial, digamos assim, né? A sua nora morta, vê o desejo do seu filho Dom Pedro de não querer casar-se com ninguém, absolutamente ninguém. Vê que seu filho Dom Pedro, além de um filho legítimo chamado Dom Fernando, ou chamado Fernando, né, vê outros filhos bastardos. Portanto, Afonso IV ele tem um neto legítimo e netos, dois, se eu não estou enganado, dois netos bastardos. O que preocupa muito a coroa portuguesa, por quê? Porque esses netos bastardos, eles têm origem, né? Está dentro da árvore genealógica o DNA, digamos assim, o DNA espanhol. E você já sabe pelas aulas de história que até o século XVIII as batalhas entre, né, as guerras por territórios, enfim, entre Portugal e Espanha,
elas foram contínuas, né? Do século XII a gente pode colocar, do século XII, lá da formação de Portugal e da Espanha, até o século XVIII, essas batalhas por territórios e pela identidade, por expansão mesmo, né? Territorial, ela é contínua entre esses dois povos. Então, você, com isso que eu disse, dá para você entender aquela pintura anterior, né? Quer dizer, por um lado, você tem o futuro rei, que é Dom Pedro, que tem um desejo por alguém que não é portuguesa, né? Não tem a raiz portuguesa, e de outro lado, você tem o povo português exigindo que essa Inês de Castro ela morra com medo de perder a autonomia política, né? Então, Dom Afonso, ele se vê, né, Dom Afonso IV, ele se vê, de fato, numa situação muito difícil de ser resolvida. Olho para o filho e corro o risco de perder, e o meu reino corre o risco de perder a sua autonomia, ou mantenho a autonomia política frente à Espanha, porém o meu filho sofre. E é por isso, né, então, a expressão, a feição de hesitação em que se encontra lá naquela pintura a feição de Afonso IV. Então, o que, que acontece? Acontece que, dada essa hesitação, vai lá a dona Inês de Castro, sabendo da intenção de sua morte, né? De seu assassinato, ela vai e pede clemência, ela propõe a Dom Afonso que, né, fala assim, não, velho, não precisa me matar, cara, me mande para outro lugar, para onde você quiser, mas me matar não, afinal de contas é ruim perder a vida, né, evidente, mas veja, são seus netos que estão comigo, né? Quem vai criá-los? Quem vai criá-los? E o seu filho, que me ama também perdidamente e tudo mais. Mas não há acordo. Infelizmente não há acordo. Ah, motivado principalmente pelos clamores, né, do povo português, Dom Afonso IV ordena o assassinato de Inês de Castro, né? E aí ela morre, o seu filho, o filho de Dom Afonso, Dom Pedro III, quando assume o reino de Portugal, a primeira coisa que ele faz é procurar pelos assassinos da sua amada. E é o que ele faz, velho. Ele procura, ele não, né? Manda procurar. Um dos três não consegue achar, esse terceiro aí ele fica sabendo das intenções do rei e do agora, né? Do então rei Dom Pedro III. E aí o que, que acontece? Os dois que são pegos, né, eles são expostos lá à praça pública. Antes de morrerem, eles recebem um tratamento super cruel, né, super cruel, e que termina com a retirada do coração de ambos e o restante do corpo ele é queimado, né? Então, assim, foi com requintes mesmo de crueldade para se vingar da sua amada. E, posteriormente, né, então, depois de ter se vingado aí dos algozes da sua amada, ele diz, né, ele proclama que já havia se casado com Inês de Castro.
né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu, ele havia se casado às escondidas. Porém, nós não temos registros cabais, né, registros históricos cabais de que isso de fato tenha acontecido. Existe uma falta de testemunhas para comprovar esse casamento, certo? E historicamente é isso, mas é evidente que nós temos aí diversas fábulas que começam a ser criadas em torno aí da Inês de Castro. Inclusive que Dom Pedro havia mandado fazer a transposição do seu túmulo para onde a nobreza, né, para onde, desculpa, a realeza era enterrada. Isso de fato aconteceu, né? Ele fez essa transposição do seu túmulo. Hoje, ele, Dom Pedro e Inês de Castro estão, né? Os seus túmulos estão lá juntinhos. Isso é verdadeiro, mas, né? Como eu ia dizendo, até a ideia de que né, e uma ideia que foi também trazida aí pelo Camões, a ideia de que ele havia retirado o corpo, né, de Inês, colocado num trono e, né, tinha dito, né, teria dito, ó, aqui estão a rainha de vocês. E isso não é verdade, afinal de contas, essa transposição ela se deu 5 anos depois da morte da Inês, e o mais fantasioso, né, o que menos se encaixa aí, é que ela foi degolada, né, então não teria como se reconstituir toda a estrutura esquelética, né, óssea aí, da Inês de Castro. Certo, gente? Então, né, depois dessa breve aulinha de história, você já manjou já tudo, agora vai ficar muito fácil da gente ler o canto 3 aqui nas seleções que eu fiz. Bom, vamos lá, ó. Começamos então na estrofe 118 e terminamos lá na estrofe 135. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e dino é digno, certo? O caso triste e digno da memória que do sepulcro os homens desenterra. Aconteceu da mísera e mesquinha. Mesquinha aqui, moçada, mesquinha, isso aparece bastante dentro dos Lusíadas e dentro dos sonetos também camonianos. Mesquinha aqui é pobre, tá? Não é no sentido de ser alguém egocêntrico ou individualista que quer tudo para si. Aqui, mesquinha é aquela pobre, né? Olha lá, aconteceu da mísera e pobre. Pobre não. Aconteceu da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Depois de morta foi rainha. Então, essa estrofe 118, ela ambientaliza aquilo que está sendo falado. Né? Então, o Dom Afonso, como eu comentei com vocês, ele acabou de voltar para Portugal, e aí ele fica sabendo o que está rolando, né? Ele fica sabendo tudo aquilo que está acontecendo com o filho dele e tudo mais. Bom, na estrofe 119, haverá aí, né? Então, Camões, ele entende que o amor, que é o amor, o culpado pela morte da Inês de Castro, certo? Tu, puro amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, né, diminui ou se extingue, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Então veja, né? Então, propositalmente, o Camões, aliás, Camões
vê essa morte de Inês como um desejo do amor. Um desejo do amor. O amor, né, com assim, fero, né, como fala aqui. Se dizem fero amor. Então, o amor como algo assim, impetuoso, imponente, quer dizer, se eu quero isso, eu quero isso. Não vai ter outra alternativa. Né? E eu já vou falar essa ideia de tuas aras banhar em sangue humano. Daqui a pouco a gente comenta lá no finalzinho. Então, a causa do assassinato de Inês, a origem, o culpado é o amor. Aqueles três sujeitos, né, os três algozes, eles são apenas obedientes ao amor, né? Obedientes àquilo que o amor deseja. 120. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo é feliz, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, que a fortuna, né, que o destino, que a sorte, não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, dos teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas um nome que no peito escritos tinhas. Então, essa estrofe 120, ela mostra a Inês dita, né? Quer dizer, a Inês feliz, a Inês antes de saber dessa intenção de matá-la. Então veja como que ela está felizinha, né? Olha lá, ela vive com a alma enganada, ó, o engano da alma, ledo e cego, quer dizer, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, né? Veja a relação dela com a natureza, ela está contando, né? Ela, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas, né? Então ela está espalhando o amor, né? Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro, seu gostosão, né? É isso que está acontecendo. Aí já na 124, lá, eu passo para o momento em que os seus algozes vão lá buscá-la. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido à piedade, ó, o rei já movido à piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua persuade, né? Então, veja, puta situação, né, gente? Puta situação difícil. O filho ou o povo, o filho ou a nação, né? O sentimento ou a razão. E aí o Dom Afonso, ele tá naquela, nossa, velho, não vai dar, não vai dar. Só que, né, a fúria do povo, para não ver-se dominado pela Espanha novamente, eles estão dispostos a qualquer coisa e acabam por convencer a Dom Afonso de fazer o que fez, né? Ela, com tristes e piedosas vozes, saúdas só da mágoa e saúde do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava. Então, pior do que morrer seria mesmo deixar, né, os filhos, deixar o seu amado, né? Essa é a ideia aí principal. Lá na 128, olha só. E se vencendo a maura resistência, gente, maura aqui no sentido de embriaguez, sabe? Meio lânguida. Por quê? Porque ele está naquele estado mesmo que é muito difícil de escolher. Então, assim, nossa, será que isso está acontecendo comigo? Eu devo fazer essa escolha? Não, você deve. Por isso que essa maura resistência significa uma resistência meio inebriante, sabe? Ele está querendo se convencer de que a morte de Inês fará com que o seu povo se mantenha autônomo, né? Que Portugal se mantenha autônomo.
porém é um tiro no escuro, quer dizer, não se tem certeza absolutamente de que isso ocorrerá. E, né, nós que já temos o privilégio de conhecer a história, o que nós percebemos? Beleza, por algum tempo, de fato, o Portugal se tornou autônomo. Só que lá no século XVII, né, bem depois, logo depois de Camões ter terminado lá os Lusíadas, né, ele termina 1572, né, ele morre lá em 1580, pouquinho depois de 1580, a Espanha engole Portugal. Então, olha lá. E se, vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem pera perdê-la não fez erro. Então, assim, ó, velho, se você consegue, né, matar as pessoas, se você consegue expulsar os mouros, se você consegue é, unir o povo, você também é capaz de dar clemência a quem não cometeu erro algum. Veja só. Mas, se tu assim merece essa inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na Sítia fria ou lá da Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Onde em lágrimas viva eternamente. Então, quer dizer, se de fato o que eu estou dizendo a você te faz sentido, não me mate, mas me desterre, né? Me coloque, né? Me mande para qualquer lugar, seja frio, seja quente, mas que lá eu possa, em lágrimas, viver eternamente, né? Onde em lágrimas viva eternamente. Então, não é viver eternamente, desculpa. Em eternamente chorando, mas pelo menos viva, né? Pelo menos viva. Ela não queria morrer, aliás, né? Quem gostaria. Enfim, há lá a continuação, né? Da sua clemência. Põe-me onde se use toda a feridade entre leões e tigres, e verei se neles achar posso a piedade, que entre peitos humanos não achei. Então, talvez, em contato com a natureza, em contato com a animalidade, eu encontre piedade mais do que entre os homens. Velho do céu, isso aqui é uma carcada, né? Isso é uma carcada. Ó, e por que, né, velho? E por que se faz ela faz essa referência, aliás, por que Camões traz essa referência? Porque nós temos como exemplo principal a fundação de Roma, né? Que, embora rejeitados pela mãe, Rômulo e Remo foram tratados por uma loba, né? Então veja, a natureza acolheu aos humanos, há alguns humanos, mas enfim, né? Ela acolhe aos humanos onde os humanos não podem dar conta, né? Não pode dar carinho, afeto, etc. Então é uma carcadinha firme aí do senhor Camões, né? Que entre, assim, ali com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei estas relíquias suas, que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Né? Então ele fala assim: olha, lá, né, velho, lá entre as feras, entre as bestas, eu vou criar esses dois netos seus. Aí eu vou criar, né? Refrigério, quer dizer, é um momento de desafogo, né? De desafogo, um momento de felicidade, que seja para mim um momento de, né, exemplos assim de paz. Né? Então, olha lá, esse aqui eu vou viver para aquele que eu morro, né? Aí a gente tem uma antítese interessante, né? Eu vou viver para aquele que eu morro, né? Morro de amores, que é o Dom Pedro. Não o terei, não o terei, porém, a sua lembrança ela é indelével, né? E tá aqui, velho, tá aqui os seus dois netos. Você vai fazer isso comigo, né? Esse é o ponto. Você imagina, gente? Ah lá.
Aí no finalzinho, tais contra Inês os brutos matadores no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha. Então aqui está fazendo o quê, né? Tais contra Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro, que sustinha as obras com que amor, lá, amor foi o responsável, né? As obras com que amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as flores e as brancas flores que ela dos olhos seus regadas tinha. Olha que bonito, gente. Se encarniçavam fervidos e irosos. Nossa, está muito ruim de eu enxergar aqui. Se encarniçavam fervidos e irosos no futuro castigo não cuidosos. Então, o que está falando aqui na 132? Está falando que ela foi assassinada, ela foi degolada. Então, olha só, quando a sua morte, né, quando a espada ela entra no seu pescoço, jorra o sangue e acaba por banhar aquelas flores brancas que Inês havia regado. Olha só, né, que louco. E aí ele fala no finalzinho lá, ó, elas se encarniçavam, né, elas se tornavam vermelhas, fervidos e irosos. Então, assim, né, fervidos e irosos está se referindo aí aos algozes. No futuro, castigo não cuidosos. Por quê? Porque a gente sabe, né? Já comentei com vocês que eles fizeram tudo o que fizeram, mas não foram cautelosos o suficiente para imaginar que um dia Dom Pedro iria assumir o trono e que possivelmente isso iria acontecer, quer dizer, que ele iria querer vingar a morte da sua amada. As filhas do Mondego, Mondego é o rio Mondego, tá? As filhas do Mondego, a morte. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memorara. E por memórias eternas em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram que ainda dura dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. E aqui eu coloquei para vocês. Então, esse 135, né, maravilhoso, o que vai acontecer? Que aconteceu, né? Uma das narrativas criadas após a morte de Inês de Castro. Onde ela foi morta, corria uma fonte, né? Corria uma fonte. E aí o que acontece? Quando essa fonte, ó, até coloquei aqui para vocês, gente, que coisa mais interessante, né, cara? É mágico, né? É mágico. Onde ela foi assassinada, né? Onde cortaram o seu pescoço, corria uma fonte. Aliás, essa região, né, do Mondego é ainda cheia de minas. E aí, ao, né, cortar a cabeça de Inês, o sangue jorrou. Você viu na estrofe anterior, na estrofe anterior não, né, na estrofe 132, que ao jorrar esse sangue ele foi lá e banhou as flores que a própria Inês havia regado durante a vida. E reza a lenda que ao fazer, né, então ao sangue jorrar, o que aconteceu? Esse sangue, ele caiu, ou boa parte do sangue, ele caiu no riacho. Então, assim, você tem a mina, ela estava escorrendo, e aí caiu lá o sangue de Inês. E ao cair esse sangue de Inês no riacho, o próprio riacho, ele se tornou vermelho. E olha que legal, se você olhar aqui, né, eu coloquei a imagem só para isso mesmo. Se você olhar aqui, gente, isso daqui são algas, né? Então, falando cientificamente, são algas de coloração vermelha, que à época não existia. Não existiam essas algas.
que foram criadas segundo aí a mitologia, né, segundo as narrativas que se formaram depois do seu assassinato, que foram que tomaram essa coloração pelo sangue jorrado, né, pelo sangue jorrado de Inês. Esse lugar que vocês estão vendo aqui é chamado de Quinta das Lágrimas. Quinta, gente, é tipo é um espaço, gente. É um espaço, uma região, vai, bairro, né? A gente fala bairro, né? As quintas, Quinta das Lágrimas. A Quinta das Lágrimas, então, é um local que existe lá em Portugal, próximo a Mondego, né? Coimbra, Coimbra, se eu não estou enganado. E esse pedacinho, ah lá, a Fonte das Lágrimas. Isso aqui você pode procurar, se você digitar lá, Fonte das Lágrimas ou Fonte dos Amores, porque o que, que aconteceu? Ela foi, né? Olha lá, ó, que lágrimas são água e o nome Amores. Então, já na época de Camões, essa Quinta das Lágrimas, ela já havia sido construída, né? E ela existe até hoje. Porém, ela recebe ambos nomes. Ou ela é chamada de Quinta dos Amores ou Quinta das Lágrimas. Por quê? Porque, na verdade, são duas coisas iguais, né? São duas coisas iguais. Essas lágrimas, elas são de amores. Talvez o fato de colocar, né, Quinta dos Amores chame mais a atenção turística do que Quinta das Lágrimas, né? Afinal de contas, ninguém quer chorar, né? Todo mundo quer viver feliz e contente com um Rivotril embaixo da língua, né? Então, Quinta dos Amores, Fonte dos Amores, ou se você quiser, Quinta das Lágrimas, Fonte das Lágrimas. Certo, moçada? Maravilhoso? Entendemos? Deu tudo certo? Qualquer coisa aí, manda a pergunta que a gente procura responder. Espero vocês na próxima aula. Próxima aula que nós iremos falar aqui será do gigante Adamastor. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Valeu.